Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, e nós vamos ler a partir do verso de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 17. Nós vamos do verso 17 até ao final do capítulo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 17. Assentados reverentemente, os irmãos acompanharão a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto reconheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos abençoe, nos guarde, irmãos, e nos edifique pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém. Estamos falando, irmãos, já essa é a 3ª semana. Há 2 domingos nós estamos falando sobre algumas lições do isolamento, como Deus sustentou o profeta Elias no momento de isolamento. Então, na primeira parte, nós aprendemos um pouquinho do sustento do Senhor, lá quando ele vai então ser alimentado pelos corvos. Depois nós vimos numa segunda parte que ele vai então à cidade de Sarepta, é esse mesmo cenário aqui. Então ele chega, pede à viúva um pouco de alimento, ela não nega o alimento, mas diz: olha, é tão um pouquinho, e o pouquinho que nós formos comer, nós vamos repartir a você e depois nós vamos morrer. Mas o Senhor multiplica pela sua graça aquele mantimento e ele está passando ali vários e vários dias. Pois bem, esse relato nós aprendemos no domingo passado até o verso 16. Então, o verso 17, que foi o texto que nós começamos a ler hoje, fala que depois desse episódio da multiplicação do azeite, da multiplicação da farinha e da fartura, que ele ficou ali muitos dias, o texto não diz quanto tempo depois do milagre da multiplicação do azeite e da farinha acontece um outro episódio. Mas o verso 17 já nos narra que, passado aquele primeiro episódio, agora vem uma cena terrível. E a cena é do adoecimento daquele garoto, não sabemos a sua idade, mas nos diz o verso 17 que a sua doença agravou-se tão rapidamente que ele veio a óbito. No verso 18, a mulher entra em desespero. Ela procura o profeta, fala do seu passado, e fala: por isso que você veio, para trazer à tona o meu pecado? Elias, então, toma aquele garoto nos braços, leva para o andar superior, intercede a Deus, roga a Deus, continua rogando, até que Deus lhe atende e aquele garoto volta a viver. Ele pega aquele garoto, devolve à sua mãe, e a sua mãe, no verso de número 24, então dá uma declaração que é uma das mais belas do Velho Testamento: reconheço que você é um homem de Deus, e a parte final, e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é verdadeira.
o sustento do Senhor durante o isolamento de Elias. O contexto é esse, é a sequência de um momento difícil, de isolamento. Ele está, sim, agora com uma família, ele não é da família, mas ele está vivendo com essa família, porque Deus assim determinou. Quando o riacho seca, então Deus fala, sai daí e vai à cidade de Sarepta, eu já ordenei a uma viúva que ela vai te sustentar. Algumas lições nós temos para aprender, irmãos, na noite de hoje. A primeira lição que nós queremos aprender nesse texto é que mesmo sendo direcionados por Deus, mesmo sendo guardado por Deus em meio ao isolamento, os desafios não cessam. Os desafios se sucedem. Verso 17. O verso 17 nos apresenta um quadro dantesco. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Observe bem que eles já tinham passado por um problema. E qual era o problema? A pouca quantidade de mantimento. Mas o Senhor já resolveu. O Senhor operou um milagre. Era para todos estarem felizes. Era para aquela mulher estar se regozijando e não duvidando de Deus, nem do homem de Deus. Mas essa mulher representa nós mesmos. Quando as coisas estão muito bem para nós, parece que nada é problema. Até mesmo quando surge um pequeno problema, a gente releva. Mas quando a coisa começa a apertar, tudo aumenta de tamanho. Então aquela mulher já não reconhece mais aquele homem como sendo um homem de Deus. Parece que ela se esqueceu do milagre que Deus operou. Por quê? Porque agora atingiu o filho. E aí mexeu com o filho, puxa, aí apertou. E por que isso? No meio daquele quadro dantesco, irmãos, ela não tinha dito anteriormente, nós vamos comer um pouquinho desse pão e depois morreremos. Mas ela estava junto, ela iria morrer junto. Agora não. É contrário à natureza o pai enterrar o filho. É contrário à natureza. O contrário é certo, mas isso não. É mais comum o filho enterrar os pais. Mas ela ir com ele era uma coisa. Ele ir sozinho, para ela, era terrível. Por quê? Porque o que aquele garoto representava para aquela mulher naquela condição? Tudo. Vimos isso na semana passada, que uma mulher viúva já era uma situação calamitosa. A própria família a abandonava. Então ela olhava para aquele seu menino, para aquele seu garoto como a sua esperança. Aquele menino era o seu resgatador. Ela tinha que mantê-lo com saúde e vivo, porque ele crescendo iria sustentá-la por misericórdia. A morte daquele menino significava o fim da sua vida, o fim da sua esperança. A sua esperança morreu. Por isso ela fica indignada e se volta para o profeta e fala o que foi isso que aconteceu. O garoto representava a esperança de um futuro promissor para aquela mulher. A sua esperança se findou com a morte daquele garoto. A esperança era o crescimento daquele menino. Mesmo em tempos de pandemia que nós vivemos hoje, em isolamento por alguns momentos, os nossos desafios não cessam em momento algum. Eles se sucedem. Uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto aqui, irmãos, é que mesmo nesses tempos de isolamento, e particularmente nesses tempos de isolamento, nós temos uma tendência de encontrar motivos para justificar a nossa dor e a nossa situação. Nós temos uma tendência de descobrir motivos, de encontrar motivos para justificar a situação que nós estamos enfrentando. Volte o seu olhar para o verso 18. O 17, o garoto está morto. O relato é esse. Verso 18, como ela reage? Ela procura o homem de Deus e diz: que fiz eu, ó homem de Deus? Ela o trata como homem de Deus. Ela o reconhece como homem de Deus. Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? É isso mesmo.
Observe bem que o quadro anterior era terrível, mas foi resolvido. Mas e este agora, que trata do seu filho, o seu futuro, o seu resgatador? A tendência dessa mulher é olhar e encontrar em si os seus próprios erros. O que eu fiz? O que eu estou fazendo para merecer isso? Uma das grandes tendências do ser humano, irmãos, quando as coisas começam a não dar certo, é buscar culpados, é encontrar culpados. Isso é natural, não é correto, estou dizendo é natural. No caso, ela está olhando para dentro de si mesma, muito provavelmente por algo que ocorreu no passado. Não sabemos o que é, o texto não nos revela, mas ela fala no verso 18, trazeres à memória a minha iniquidade, ou seja, a minha situação. Você quer lembrar a mim de que eu sou imerecedora mesmo? É isso mesmo? Você veio aqui para isso? E outra coisa, final do verso 18, e matares o meu filho? Observe muito bem que ela está dizendo em outras palavras assim, olha, antes de você vir para cá, a gente tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, era pouco, nós íamos morrer, mas eu ia junto com ele, a nossa vida estava comum, você chegou, a coisa mudou. Você é culpado, eu preciso encontrar um culpado. Então você veio para me resgatar o passado de desmerecimento, você apareceu para trazer óbito e para transtornar o meu presente, que já não é muito bom. Isso é uma tendência do ser humano, irmãos. Em momentos de grandes dificuldades, nós podemos encontrar desculpas, culpados, ou encontrar motivos em nós mesmos, no nosso passado, nas nossas decisões erradas, nas nossas escolhas erradas, dos nossos pecados do passado, que nós mesmos não nos perdoamos. O Senhor nos perdoa, mas muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. E ficamos remoendo algo que o Senhor já jogou nas profundezas do mar, que o Senhor já purificou, que o Senhor já tirou a iniquidade, que o Senhor já perdoou, e nós ficamos nos martirizando pelos erros que o Senhor já perdoou. Ou então nós não olhamos para nós, mas nós olhamos para o outro. Nesse caso aqui, a mulher olha para ambos. Ela olha para si e ela olha para ele. Você veio para matar o meu filho. Essa mulher está numa situação absolutamente desesperadora. Ela está olhando para o homem de Deus e está dizendo, você é o causador dessa situação. Por quê? Porque o que os seus olhos estão contemplando é isso mesmo. Falamos sobre isso no domingo passado, não há necessidade de falarmos sobre isso hoje. O que os nossos olhos contemplam, irmãos, muitas vezes determina a nossa fé, e deve ser o contrário. A nossa fé é que tem que determinar o que os nossos olhos contemplam. Mas nós invertemos, nós nos guiamos pelo que os nossos olhos enxergam. Essa é uma segunda lição. Mas há ainda uma terceira lição que nós queremos aprender nesse texto sobre o sustento do Senhor no isolamento do profeta Elias. Tempos de isolamento, tempos de exceção, que eram esses tempos que nós estamos tratando aqui do profeta Elias, não é momento de reclamar, mas de clamar. A mulher no verso 18 diz, você matou meu filho, você veio aqui para isso? Foi isso mesmo? Volte o seu olhar agora para o verso de número 19. O verso 19 ele diz assim, ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela. Elias não se defende. Elias não se justifica. Elias não reclama. Ele clama. Ele pega o garoto, toma o garoto dos braços da mãe. E ela vai orar, ele vai orar. Nos diz o texto que ele sobe com esse menino, levou-o para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. E ele foi orar. Volte o seu olhar para o verso de número 20. Ele começa a clamar. O cenário ali, irmãos, é caótico. O cenário é preocupante. Tão preocupante que o próprio homem de Deus também se preocupa.
Mas é preciso, irmãos, e aqui a gente aprende isso com Elias, no meio da aflição, no meio do seu conflito, naquele talvez deserto, talvez, muito provavelmente um deserto, um lugar mais isolado, num universo de 3 pessoas, uma morta, 2 vivas. Elias está nos ensinando que é preciso expor as nossas dúvidas e as nossas incompreensões das situações, irmãos, não aos outros, mas a Deus. Olha o que ele fala no verso de número 20. Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Observe muito bem que o profeta não entende o que está se passando. Ele não sabe o porquê disso, mas ele não fala isso para ela. Ele fala para Deus. O que eu não entendo, diz o profeta, eu não vou falar porque vai piorar a situação dela. Ela já está me culpando. Imagina, eu vou jogar gasolina na fogueira. Não, essa mulher já tem traumas demais, ela tem um passado ferido, em aberto. As feridas do passado dela estão na sua memória, talvez ela mesma não tenha se perdoado. Tanto é que quando ocorre a morte do garoto, ela fala, puxa, você veio fazer isso, trazer a minha injúria, o meu pecado de volta, e você veio matar meu filho? É preciso expor as nossas dúvidas, irmãos, e o homem de Deus também tem dúvidas. Meu Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer com isso. Eu não sei, mas é isso mesmo, Senhor. O Senhor afligiu a essa mulher, a quem ou para quem o Senhor me enviou. É isso mesmo? Elias também não sabia a razão, o motivo, o propósito daquilo. Irmãos, nem sempre os propósitos de Deus ficam claros imediatamente. Ninguém tem todas as respostas. Nós achamos que o outro tem. Nós achamos, às vezes, que o homem de Deus tem as respostas e não é assim que funciona. Elias também tem muita dúvida, Elias está aflito. Ele não tem resposta para dar, ele não tem o que fazer, mas ele só sabe fazer uma coisa. Olha, eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui, eu jamais viria para cá. Mas o Senhor me mandou aqui, então eu vou me dirigir a Ele. Senhor, é isso mesmo? É preciso expor as nossas dúvidas e as nossas incompreensões diante de Deus. Ele não se expõe aos outros para não piorar a situação, para não agravar aquele momento. As suas incompreensões, as suas dúvidas, não iriam ajudar em nada aquela mulher. Não ajudariam em absolutamente nada. O seu exemplo, aquilo que ele poderia influenciar aquela mulher, era o seu exemplo de oração. Não era um exemplo de reclamação, mas era um exemplo de clamar a Deus. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, nesses tempos de exceção, irmãos, é que Deus age ouvindo a oração e restaurando a vida daquele garoto. Volte seu olhar para os versos 22 e 23. Os versos 22 e 23 dizem assim: O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Ele tomou um morto nos seus braços e devolveu um vivo aos braços da mãe. Deus ouviu, irmãos, porque era propósito de Deus. Deus ouviu, irmãos, porque fazia parte dos planos de Deus, que aquela mulher não sabia e Elias também não. Mas a ação de Deus se fez agir, se fez fazer valer, atingiu aquele deserto, atingiu aquela casa de tal maneira, irmãos, que aquele quadro foi totalmente transformado, não pela reclamação, não pela queixa, ou não pelas feridas do passado, mas pela oração. A oração moveu a mão de Deus naquele propósito. E Deus agiu e Deus restituiu a vida. É bem verdade, irmãos, que nem sempre é assim. Não é mesmo? Nem sempre é assim. Em momentos de exceção, Deus leva. Como nesse período aqui de exceção e fome, certamente muitas pessoas morreram naquele período ali. Mas aquela casa foi visitada com vida.
Aquela casa foi visitada com a renovação da esperança. Aquela casa foi visitada com o poder de Deus, assim como as nossas casas, nesse período de exceção, têm dessa forma sido visitada. Com a graça, com oração, e nada nos tem faltado. É verdade que notícias tristes chegam ao nosso conhecimento, mas a nós o Senhor tem preservado. A nós o Senhor tem ouvido, e precisamos clamar mais, porque há muitos em grande estado de aflição e miséria. Deus ouve as orações, Deus atende de acordo com a sua vontade, e era a vontade de Deus que aquele garoto morto voltasse à vida. Uma quinta e última lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre o sustento do Senhor na vida do profeta Elias durante o seu isolamento, é que Deus se revela àquela mulher como a verdadeira esperança dela. Deus se revela como a verdadeira esperança daquela mulher. Volte o seu olhar para o último texto, o verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Repito, é uma das mais belas expressões, ou declarações, ou confissão de fé do Velho Testamento que eu acho. Falamos alguns minutos atrás, irmãos, que quando aquela mulher perde o seu filho, ela perdeu a sua esperança. Aquele menino crescido seria o resgatador, o provedor, aquele que iria ampará-la em toda a sua velhice. A morte daquele menino era a morte dela. Morreu a sua esperança. Deus está dizendo para aquela senhora: Senhora, a senhora precisa mais de mim do que do seu filho. A sua esperança sou eu. Eu restituo a vida. Eu a tiro e eu a devolvo. A minha esperança não é, a sua esperança não é o seu filho. A sua esperança sou eu. Deus mostra a esta mulher que ela precisava crer mais em Deus. Existem coisas, irmãos, que são muito fáceis de nós nos esquecermos quando a crise aperta, quando a situação se complica. Nós nos esquecemos das benfeitorias de Deus. Nós nos esquecemos das bênçãos de Deus e passamos a reclamar. Aquela mulher tinha acabado de provar um dos maiores milagres. Ela disse, vimos isso no domingo passado: nós temos um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, nós vamos comer, vai ser a nossa última refeição, depois vamos morrer. Ela provou milagre, porque Deus multiplicou. Mas agora, com a morte do filho, e não é pouca coisa, o passado de Deus é esquecido. A intervenção de Deus, ou as intervenções anteriores de Deus, tudo isso é passado. Agora ela diz: eu reconheço agora que tu és homem de Deus. Parece que antes ela era apenas um pronome de tratamento, quando ela fala homem de Deus, homem de Deus. Agora ela diz: eu reconheço. E eu reconheço uma segunda coisa, final do verso 24, que a palavra do Senhor na tua boca ela é verdadeira. E por que ela diz isso? Porque, como vimos lá no domingo passado, no verso 14, há uma palavra de Deus para aquela casa. E ela diz: agora eu reconheço que de fato o que você fala é assim. Aquele homem tem uma visão que é de Deus, mas repito, nem ele mesmo sabe. Existem muitas coisas, irmãos, que fogem à compreensão humana. E Deus vai revelar apenas no momento oportuno, que na hora não é o momento. Quando as incompreensões batem à nossa porta, quando as incompreensões alcançam o nosso coração e o atingem, irmãos, não é hora do desespero, é hora de clamar. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, foi um isolamento direcionado por Deus, proposital, ou seja, há um propósito. Não foi obra do acaso, mas foi algo direcionado por Deus. E tudo, irmãos, nos diz a Bíblia,
Tudo está debaixo do poder de Deus. Nós temos um hino que de vez em quando nós cantamos que fala isso. As tuas mãos dirigem o meu destino. Acasos para mim não haverá. Não há acasos na vida de quem crê. Há propósitos, há planos, que mesmo o homem de Deus não sabe. Mas isso não é um impeditivo para deixar de orar, para deixar de clamar, para deixar de dizer, meu Deus, eu não estou entendendo, é isso mesmo? Mas eu vou orar. Deus ouve as nossas orações, mesmo quando a crise se aloja no nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe sim que nós somos finitos, Ele sabe que temos medo, Deus conhece a nossa alma. É fundamental, irmãos, que nós não nos esqueçamos do poder de Deus. É fundamental que nós não deixemos de orar ao Senhor, mesmo quando nós não estamos compreendendo absolutamente nada. Não é hora de olhar culpados dentro de nós, feridas dentro de nós, não é hora de revisitar o nosso passado, é hora de visitar o trono de Deus. É hora de clamar ao Senhor, não de reclamar para o outro. Deus intervém, Deus age, Deus transforma todos os cenários. Deus é a esperança da sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus continue no nosso meio. Amém.